O Via Justiça de hoje é sobre o anteprojeto que altera a atual lei de drogas e aumenta a responsabilidade do Estado na prevenção e no tratamento de usuários. Participam do programa a defensora pública do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, Mariana Carvalho de Paula de Lima, e o juiz da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, Edson Feital Leite. A proposta está em consulta pública pela Câmara dos Deputados através da internet. A atual lei de drogas define crimes para usuários. O anteprojeto afasta os crimes e define para os dependentes as infrações administrativas. Está correto, doutora Mariana? Entendo que, apesar de ser inovador, está correto sim. Tal como eu já havia dito em relação à questão do adultério, não significa que o direito não vá tutelar aquela questão e que o Estado esteja se eximindo da responsabilidade, mas que o enfoque vai ser mais em relação à questão da saúde para o usuário do que em relação à criminalização, à segregação e a todas as penalidades inerentes ao direito penal. Isso significa que você vai tentar resolver o problema de saúde através da solução da saúde. E isso, no âmbito do direito administrativo, continua sendo tutelado pelo direito, mas não pelo direito penal. As sanções administrativas são as seguintes: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Essa questão, doutor Edson Feital, advertência sobre o perigo das drogas, isso não é ingênuo demais, não? Isso aí seria ineficiente. Porque na prática, o sujeito que faz uso de droga, ele já sabe que a droga faz mal, mas ele fez uma opção por isso. A segunda, de prestação de serviço à comunidade, pode ser eficiente desde que a gente tenha condições de alocar esse pessoal nos lugares certos. A participação em curso eu acho interessantíssimo. Só que na realidade, o que nós temos atualmente? Deficiência nessa situação. Por quê? Porque as instituições não têm dinheiro para montar uma palestra, um curso. O governo não repassa para eles esse dinheiro. Então, quando você pede para montar um curso para 50 usuários de droga, por exemplo, que fica caro, porque você tem que dar um cafezinho, um lanche, tem que pagar um psicólogo, tem que alugar toda uma estrutura especial, nós não temos isso. Então, nós estamos cansados dessas coisas que na lei, a teoria é muito bonita, mas na prática nada funciona. O lado preventivo, por exemplo, da Lei 11.303/06, que é a atual lei é muito interessante. Só que aquilo tudo é teoria, na prática não tem nada. Então o que a gente fica aborrecido na lei é justamente isso. Essa comissão técnica que fará a aplicação da pena é uma outra questão que a gente tem que ver como ela vai ser regularizada. Porque, na verdade, em outros tipos de crime já existe isso. Crime não, infração administrativa. Por exemplo, as infrações administrativas relacionadas ao trânsito, já existe o Jari, que vai dizer se a multa é aplicada ou se não é aplicada e tal. É uma inovação, Mas não vai depender da regulamentação disso, que só vai ser regulamentado 45 dias depois da aprovação do projeto. Doutora Mariana, essa questão da advertência, isso resolve na prática? A senhora concorda com o juiz ou discorda dele? Entendo que realmente o foco tem que ser para o tratamento. Se for uma advertência realizada por um corpo técnico estruturado, tal como ele disse, seria perfeito, porque, na verdade, a advertência teria o enfoque de fazer aquela adesão ao tratamento. Por outro lado, a questão da prestação do serviço para a comunidade. Se a pessoa é dependente químico, a prestação de serviço para a comunidade por si só não vai resolver o problema também. Então fica essa crítica do que a gente pode fazer que realmente vai causar um resultado positivo e vai evitar reincidência, vai evitar que aquela pessoa roube porque é dependente e pratique outros tipos de delito. Estou falando em relação especificamente ao usuário. As sanções administrativas serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Em caso de reincidência, prazo máximo de 10 meses. Doutor Edson, esta dosimetria não lhe parece branda demais? Não é só branda, mas se fosse efetivamente cumprido isso, até funcionaria. O problema é que não tem jeito de cumprir. Na prática você tem o seguinte: o usuário de drogas chega na sua frente, ele trabalha 8 horas por dia, porque ele tem que sobreviver, ele tem que dar dinheiro para a família dele, não é isso? Então como que você vai colocar ele para trabalhar de tal forma que não prejudique o horário de trabalho dele? Tem que ser um trabalho mais brando. E outra coisa, e se tratar realmente de um viciado crônico de drogas, como é que você vai colocar um cara desse para trabalhar? Não tem jeito. Um sujeito desse ele tem que ser internado.
Agora aí começa aquela discussão, mas internado voluntariamente ou internado obrigatoriamente? Olha, se o sujeito está tomado pela droga, a gente vai pedir um psiquiatra para fazer um exame nele e o psiquiatra vai testar que a vontade dele está tomada pela droga, que ele tem que ser internado compulsoriamente. Agora, onde internar o sujeito compulsoriamente? Nós não temos clínica. Você sabe quanto que fica uma clínica particular de internação? Mais de 8 mil por mês. O Estado tem clínica para internação de drogado? Não tem. O Estado tem profissional capacitado para poder tratar isso? Tem, mas em número muito reduzido. Então, se você ampliar o universo de usuários, você vai ampliar o universo de problemas que nós vamos ter que passar para o Estado e município resolver. O senhor acha que essa nova lei aumenta os usuários? Aumenta, sem sombra de dúvida. A partir do momento que você liberou o uso de bebida alcoólica, gente que nunca tinha bebido vai passar a usar. Não é assim que faz? A partir do momento que você libera o uso de droga, gente que nunca tem usado vai experimentar. E a experimentação de determinados tipos de droga pode até causar dependência. Por exemplo, quem experimenta crack umas 2 ou 3 vezes acaba dependente da droga. O senhor acha também, doutora Mariana, que essa nova lei, o anteprojeto, vai ocasionar isso, o aumento do uso de drogas? Não necessariamente, porque a questão do crack todo mundo sabe que é extremamente prejudicial e que não deve usar, independente de estar liberado ou não. Um outro exemplo que a gente tem em termos de estatística é a questão da lei dos crimes hediondos. A partir de 1994, o homicídio qualificado passou a ser crime hediondo e as penas mais severas e tudo mais. E estatisticamente, ao longo dos anos, o número de homicídios aumentou e muito. Então, as pessoas não são tomadas à prática dos crimes em razão das penas. Fosse isso, Auri Lopes Júnior, que é um jurista, nos ensina que uma pessoa que estaria impulsionada para um estupro poderia, no meio do caminho, falar, olha, na verdade, eu vou te dar só uns tapas no rosto porque a lesão corporal é leve e a minha pena vai ser mais branda. Pois é, mas aqui, doutora, mas aqui não se trata de pena. Aqui se trata de liberação de uma substância que normalmente as pessoas não usam. O que nós vemos pelas estatísticas de alguns países que liberaram a droga é o aumento excessivo de pessoas que fizeram uso. Aqui não se trata de apenar o usuário de droga com pena alta, não é pena aqui não. Nós não estamos discutindo pena. Nós estamos discutindo o seguinte, a maconha hoje não é liberada. Pelo fato de não ser liberada, o número de usuário é menor? Sim, o número de usuário é menor. Isso aí é público e notório. É tanto público e notório que é só a gente observa na prática. A partir da lei 11.003, da lei atual de drogas, o que aconteceu? Não fragilizou a situação do usuário? Muito bem. Aumentou o número de usuário, aumentou o número de traficante. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, continuando esse pensamento, esse raciocínio. E o Ver Justiça faz mais um intervalo nesse momento. Voltamos em seguida com o bloco final do programa.